Irmãos, abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, nós temos olhado do versículo 4 a 6. Queria que vocês entendessem que quando nós falamos do reino milenário, o trecho aqui que nós estamos lendo é um trecho que fala tão pouco dele, porque o objetivo de João aqui não é explicar o que acontece nesse período de 1000 anos que vem pela frente quando Jesus retornar à terra. Mas eu queria que você pensasse nesse trecho como um lugar onde muitos assuntos são pendurados. E há tanta coisa para falar sobre o milênio, e hoje é a mensagem número 5, só sobre esse trecho, e mesmo assim nós não conseguimos esgotar. Eu não posso ficar aqui olhando cada minúcia do reino milenar, porque é um aspecto tão legal, tão maravilhoso daquilo que vem pela frente. Nada do que você sofre, nada dos seus problemas vai importar, porque isso que está se aproximando, isso que está reservado para o seu povo, para o povo de Deus, é algo extraordinário. Eu vou passando, Cláudia, você pode passar o texto, eu vou lendo daqui, a Cláudia vai passando aí. Versículo 1 diz: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Reino milenar é o período da história em que o diabo é preso e ele não pode mais seduzir, enganar, iludir e perseguir. Ele não pode atuar sobre a terra. É por isso que é um reino sem igual. É como se, de certa forma, dadas certas proporções, porque não é exatamente igual, é um retorno ao Éden. O Éden pré-queda. Então Deus está fazendo isso com uma diferença. Adão e Eva não tinham natureza pecaminosa. Eles não tinham cometido o erro. No milênio, as pessoas que estarão ali, parte delas ainda têm a mesma natureza caída. Eles têm desejos pecaminosos. Mas toda a influência externa, tudo aquilo que vem de fora, não pode mais ser um tropeço para o ser humano. Ainda assim haverá coisas erradas, porque depois do pecado de Adão, o ser humano é por natureza inclinado ao mal, tá bom? É assim que a Bíblia ensina. Verso 4. Primeira característica do milênio, ele é uma bênção porque o diabo é preso. Verso 4. Vi também tronos, e nesses se sentaram aqueles que foi dado a autoridade de julgar. E aí então ele começa a falar do papel dos santos durante esse reino. O diabo está preso e o reino milenar inicia. E ele fala de tronos, e as pessoas são assentadas. O reino de 1000 anos é um período na história em que os salvos do Antigo Testamento, os salvos da época em que Jesus andou nesse mundo, os salvos da igreja e os salvos as pessoas que vão se converter depois do arrebatamento da igreja durante os dias de tribulação. Essas pessoas vão reinar sobre a terra. E essa terra, irmãos, quando a gente fala de um milênio nesse mundo, é esse mundo que você vive mesmo. Bragança vai existir, São Paulo vai existir, o Brasil vai existir, só que o período de 7 anos vai ter devastado esse mundo, haverá muita destruição. Então o mundo precisa ser reconstruído e repovoado. A igreja, todas as pessoas que receberam corpos imortais, elas não se multiplicam, não se casam, não geram filhos. Mas aqueles que chegaram no final da tribulação, de carne e osso, vivos, sejam judeus ou gentios, eles vão continuar casando e tendo filhos. E a terra será novamente repovoada. Porém, durante todo esse reino milenar, vamos pensar na nossa cidade. A cidade de Bragança Paulista vai ter um prefeito, vai ter juízes, vão ter professores. A vida vai continuar. Vai existir empresa, vai existir comércio. Tudo isso, quem vai estar nesses postos são os salvos ressurretos. Quem vai dar aula para as crianças no milênio são professores salvos, ressuscitados. Irmãos, não haverá mais ideologia de gênero, mentira sendo colocada na cabeça de criança, não haverá ideologia, filosofia, nada contrário a Deus. Pode imaginar como vai ser o ensino das crianças, o avanço doutrinário, o avanço de caráter na formação dessas crianças. Você vai comprar uma coisa num comércio, as pessoas que vão estar coordenando aquele comércio são salvos.
Os salvos ressurretos, eles não precisam mais de dinheiro. Para que o salvo, alguém que já ressuscitou, precisa de dinheiro para quê? Então você vai chegar numa empresa, você não, as pessoas daquele período de carne e osso vão chegar num lugar para comprar, não vão ser mais enganadas. Não vai ter mais aquele negócio, ó, eu pedi isso, mas eu recebi um produto diferente. Não vai chegar mais no mercado, a embalagem é bem grandona e tem uma letrinha bem pequenininha reduzimos de 100 gramas para 80, bem pequenininho. E aí você pega aquele pacote de batata frita enorme, mas é só ar lá dentro. No milênio, haverá justiça. É muito legal, não sei se vocês sabem, no Japão, é obrigatório por lei. O desenho que estiver na embalagem, no tamanho, tudo que estiver na embalagem, o que está dentro tem que ser igual. Então, se você abrir a embalagem e tiver um desenho muito bonito, dentro tem que ser igual. Então, você já foi alguma vez no McDonald's, tem aquele lanche enorme no comercial, você fala, olha que coisa maravilhosa, excepcional. Aí, quando você abre, você fala, o que é isso aqui? Está totalmente diferente? No reino milenário, isso não vai acontecer, as pessoas não serão enganadas. Então, haverá professores, juízes, legisladores, todas as funções de governo, tudo que você imagine em função de governo, será exercido por pessoas que não podem mais pecar. É por isso que vai ser um reino extraordinário, a ponto de Jesus falar, a justiça de Deus cobrirá a terra, como as águas cobrem o mar. Como é que a água cobre o mar? As águas cobrem o mar parcialmente ou totalmente? Ou seja, ele está dizendo assim, a justiça de Deus vai cobrir essa terra de mar a mar, totalmente. Haverá tanta justiça a ponto de Jesus falar, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Haverá fartura disso. É isso que vem pela frente. Maravilhoso o que nos espera. Quem vai estar reinando? Os salvos de todas as eras vão estar aqui. Verso 5. O restante dos mortos não reviveram. O restante dos mortos os salvos em Cristo ressuscitam. Os restantes, todos os incrédulos, não ressuscitam. Até se completarem os 1000 anos. E essa é a primeira ressurreição. Ou seja, depois de 1000 anos, todas as pessoas que morreram sem Cristo e foram enviadas espiritualmente para o inferno, porque para o inferno é a alma que vai, elas estão no inferno. Depois de 1000 anos, Deus vai chamá-las de volta. A alma delas já estão sofrendo, mas o corpo foi destruído. Deus vai unir a alma pecadora e o corpo ressurreto desse pecador para puni-los. Por quê? Quando eles ofenderam a Deus, eles não ofenderam só espiritualmente, eles ofenderam em corpo e alma. Então Deus vai punir o corpo e a alma, porque o ser humano é um ser completo. É por isso que a ressurreição existe. Ou seja, em outras palavras na Bíblia, o inferno não é o destino final dos ímpios. E o inferno não é o pior lugar para um ímpio estar. Existe um outro lugar muito pior que vem à frente. A Bíblia chama isso de a segunda morte. Por isso o texto diz assim, verso 6. Bem-aventurados, ou seja, felizes e santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, todos os salvos não precisam temer aquilo que é chamado de segunda morte. Então existe uma morte, quando nós falamos morte na Bíblia, o conceito de morte precisa ser reentendido, né? Não reinterpretado, mas talvez explicado de forma melhor. Morte nunca é deixar de existir. A Bíblia fala de uma morte chamada morte espiritual. Morte espiritual é o estado espiritual do homem separado de Deus. Adão pecou. Olha o que Deus disse para Adão. Adão, não coma dessa árvore, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Adão comeu o fruto, e no dia que ele comeu, ele não caiu morto no chão. E o pessoal falou, o que aconteceu? Deus falou que no dia você vai morrer. É porque as pessoas entendiam que morrer, ou talvez a ideia aqui era que ele ia comer e ia morrer fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Quando ele comeu, o texto fala que os olhos dele se abriram, e ele percebeu, eu estou sem roupa. E aí começa uma série de coisas a acontecer. E isso é chamado de morte espiritual. Todo ser humano que foi gerado, não precisa nem nascer, foi fecundado o óvulo, esse ser humano é espiritualmente morto. Em que sentido? É separado de Deus. Ou seja, separado significa inimigo de Deus. Segundo tipo de morte. Primeiro é espiritual. Segundo tipo de morte é a morte física. O que é a morte física?
É quando o corpo, a matéria, se separa do que é imaterial. É quando a alma, espírito e alma é a mesma coisa, é quando a alma da pessoa se separa da matéria. O corpo vai para o cemitério, para o crematório, qualquer lugar, e a alma se separou. Por isso, as pessoas falam assim, Deus, como é que Deus morreu na cruz se Deus não morre? Como assim, Jesus? Se eu perguntar para você, Deus morreu na cruz? Sim ou não? Sim. Mas tem gente que fala, não, mas espera aí, Deus não morre. Porque o conceito de morte da pessoa está errado. O que é morte? Separação. Na cruz, a alma de Jesus se separou do corpo dele? Deus morreu na cruz? Deus morreu na cruz. É o que aconteceu. Primeira morte, o homem separado de Deus, morte espiritual. Segunda morte, separação entre a matéria e o que é imaterial, a alma e o corpo. E a terceiro tipo de morte é a morte eterna. Morte eterna é a separação definitiva, irreversível, entre o corpo e a alma de um homem e de uma mulher de Deus. Esse estado é chamado morte eterna. É isso. E aqui é chamado de segunda morte, porque nós estamos separando mais só, tá bom? Mas só para você entender como funciona no aspecto de Deus. Você, que é um salvo em Cristo Jesus, você também experimentou a morte espiritual. Nós nascemos inimigos de Deus. Você que é um salvo em Jesus, pode experimentar a morte física. Jesus voltar hoje, você não experimenta isso. Então pode acontecer de você experimentar a morte física. E você que é um salvo em Jesus, nunca vai experimentar a morte eterna. Isso é maravilhoso. Então você tem razões para agradecer a Deus, mas se você não é um crente, então você nasceu espiritualmente separado de Deus, um dia vai morrer, porque se Jesus voltar hoje, você não é um salvo, você vai ficar aqui. Então você vai com certeza passar pela segunda tipo de morte. E infelizmente, se você não se converter, você passa pelo terceiro tipo de morte. Essa é a razão porque Cristo veio ao mundo buscar pecadores, porque ninguém pode resolver esse problema se não for Ele. Então tá aí, o contrário, falando que as pessoas vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos. Eu passei então a explicar como é a vida no milênio. Não vou passar tudo de novo aí, já mostrei as razões do milênio, pessoas de carne e osso vão entrar, pessoas glorificadas, a igreja que voltou também vai estar, Israel e os salvos do Antigo Testamento vão entrar para cumprir as 3 promessas de Deus. Deus falou que que Jesus se assentaria no trono de Davi, Deus falou que da reconstrução de um templo vai ter que acontecer, e Deus falou da posse da terra, disse para Abraão, Abraão, a terra tem que ser sua, e nunca foi, então Deus tem que cumprir promessas. Nós falamos que pessoas vão entrar de carne e osso, vão ter filhos, esses filhos vão viver muito, vão ter longevidade no milênio. Parte dessas crianças, ao crescerem, vão ser salvas pela fé, vão crer em Cristo, porque vão estar vivendo num mundo praticamente perfeito e vão aceitar Jesus. Mas, infelizmente, parte dessas crianças, quando se tornarem adultos e crescerem, vão optar por não querer. E por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está sendo justo e dando às pessoas a oportunidade delas escolherem. E para mostrar claramente para todos nós que mesmo em condições ideais é possível que o ser humano se rebele contra Deus. O ser humano tem uma mania terrível de culpar o diabo por tudo. Por que você tropeçou? Foram os demônios, eu fui tentado. Quem fez isso? O diabo. O diabo ficou falando no meu ouvido, eu fui lá e tropecei. Irmãos, nós pecamos porque somos seduzidos pela nossa natureza. O diabo não faz você pecar, o diabo cria oportunidade para que você peque. O diabo cria situações, armadilhas para que você tropece, mas ele não tem poder de fazer você pecar. Então essa bobeira que o mundo inventa por aí, fizeram um trabalho espiritual para mim, e é por isso que eu caí em adultério. Isso é pura invenção e desculpa para escapar do seu próprio pecado. E aí Deus prende, o diabo que faz você cair? Prende o diabo 1000 anos. São os demônios. Prende, então, os demônios também. É a Rede Globo. A Rede Globo agora, os artistas da Rede Globo naquela época, adivinha quem serão? Sabe quem serão? Os salvos em Cristo Jesus. Vai ter filme no milênio? Vai ter filme no milênio. Sabe como serão os filmes? Vai ser muito legal.
Vai ser muito legal. Pastor, vai ter filme de zumbi? Não, não vai ter filme de zumbi. Eu gosto tanto. Não vai ter. No milênio não vai ter esses filmes de zumbi, vampiro e todas essas coisas que as pessoas inventam. Tudo no milênio vai ser feito para produzir a glória de Deus. Tudo, todas as coisas. Vai ser um tempo extraordinário. Corpo dos santos, como será? Eu não vou repetir isso daqui, eu passei por esses textos. Paulo falou que a semente, o corpo é como uma semente que é posto na terra. Você nunca sabe como é a árvore olhando para a semente. Você pode pôr uma semente, pode nascer uma árvore de maçã, de laranja, ou seja, quando Deus colocar o seu corpo na terra e o seu corpo morrer, e esse corpo ressuscitar com a volta dele, cada um terá um tipo de glória, cada um será diferente. Os ressurretos não são idênticos. E aí ele fala, assim como o sol é diferente da lua, e a lua é diferente das estrelas, e assim como as próprias estrelas são diferentes, assim será na ressurreição. Então haverá uma diferença. O corpo ressurreto é maravilhoso e a Bíblia não explica tudo, ela dá algumas características para nós. Já passei por tudo isso, ainda tenho que explicar. Corpo glorificado é um corpo imortal, ou seja, não morre mais. É um corpo incorruptível, é um corpo que não envelhece, não tem marcas do tempo. Quando você olha para o espelho e você vê rugas de expressão, se você vê qualquer marca, os fios de cabelo branco que estão surgindo na sua cabeça, são marcas de que seu corpo está se corrompendo. É isso que está acontecendo. Então, veja, é um corpo que não se deteriora. Então, gente, a gente não consegue nem pensar o que é isso. A gente não consegue. O conceito de algo incorruptível que não se destrói, para nós é totalmente estranho. Um corpo corruptível pode colocar a mão no fogo, o fogo não vai corromper esse corpo. O corpo incorruptível não pode ser cortado. Não pode. Ele não se corrompe. Não tem nada que pode destruí-lo. E, gente, isso aqui é muito legal. Muito legal. Porque Deus faz com que você não morra e faz com que... eu não morri, mas foi estragando. Não, você não morre e você não estraga mais. O dia mais importante na vida de uma pessoa, o dia que a sua saúde foi a melhor, nunca mais vai se repetir, é o 8º dia de vida. No 8º dia, depois que você nasceu, é o dia em que o seu corpo está numa capacidade de regeneração de 120%, um negócio absurdo, nem a ciência sabe explicar. Aí lá no passado, quando não existia medicina, Deus falou assim, vai nascer uma criança, e ele fala dos meninos, faça uma cirurgia nos meninos, de circuncisão, era uma cirurgia feita no aparelho reprodutor masculino. Pode imaginar naquela época. E Deus falou, faça no 8º dia. Por que Deus mandou fazer no 8º dia? Ele falou, faça nesse dia, é nesse dia que você vai fazer. Nunca mais você tem a saúde do 8º dia. Não preciso nem dizer isso para você, né? Está chegando frio, às vezes bate uma brisinha, pronto, você já fala, já começa a tremer, e já não sei o quê. Eu não sei como você é. Talvez você fosse alguém que no passado não sentia frio. Já viu como são jovens? Vai sair de casa, alguém fala, leva a blusa. E a pessoa fala, não precisa, não é? Aqui, ó, Davi está aqui do lado. Davi não sente frio. Verdadeiramente, ele anda de moto aqui nesses aqui, para ele tá no verão, né, Davi? Tá curtindo. Mas deixa eu dizer para você, vai chegar o dia, se já não chegou, que você vai tomar banho. E para sair do box, para colocar a roupa, vai ser desesperador. Você vai falar, meu Senhor. O corpo treme, você fala, eu nem sabia, tem músculo tremendo que eu não sabia nem que existia. Você tenta lá, sabe o que significa? O seu corpo é mortal e ele está se corrompendo, você não tem mais controle sobre ele. Já tremeu a ponto de você parar e falar, nossa, eu estou tremendo, eu queria controlar e você não consegue controlar? O seu corpo está se corrompendo, tá bom? Outro aspecto é que haverá no corpo glorificado, é um corpo livre de doença. Então é fácil, não se corrompe, ele também não adoece. Então pensa aí nos remédios que você toma, nas coisas que você precisa, porque à medida que o corpo se corrompe e se deteriora, nós precisamos graças a Deus por eles, precisamos de medicamentos para compor. O seu corpo é uma máquina. E se uma parte do seu corpo, por exemplo, a tireoide para de produzir algum tipo de substância que o corpo perdeu e precisa, você adoece. E aí, graças a Deus, Deus levantou pessoas capacitadas que inventaram medicamentos. Fala, toma esse medicamento, essa vitamina que vai recompor, vai ajudar seu corpo. Então, é um corpo livre de doenças, ele não adoece. É um corpo livre da morte, então é um corpo que é imortal ali, está redundante até.
E, por fim, é um corpo livre do pecado. Não é um corpo que pode ser sugestionado ao mal. Não é um corpo que pode ser tentado. É isso que ele está falando. Então, gente, é maravilhoso. Que bom que a eternidade, já no milênio, já é assim. Porque já pensou a gente aí, depois de ressurreto, ainda ter que tomar cuidado para não ser tentado? Não. Acabou isso. Resolveu-se o problema. Muito bem. No milênio haverá morte? Sim, haverá morte, porém a longevidade será incomum. Isaías 65, ele menciona que quem morrer com 100 anos de idade morreu jovem. E quem morrer aos 100 anos de idade morreu assim provavelmente porque foi amaldiçoado, ou seja, fez alguma coisa errada. Veio uma punição sobre essa pessoa e ela morreu. 100 anos de idade. Gente, isso está muito além da nossa capacidade. Lembrando que se você voltar no relato bíblico, para Gênesis capítulo 5, por exemplo, você vai ver pessoas, o homem mais velho, o homem que mais viveu, relato pelo menos, né? Que nós temos história do homem que mais viveu 969 anos, chamado Matusalém. É vida, hein? Se você olhar para Adão, se eu não me engano, Adão viveu 935 anos. Quantos filhos um homem pode ter com 935 anos? Quantas filhas Evas poderia ter numa condição perfeita? Hoje você vê que uma mulher tem 2, 3, 4 filhos, daí o médico falou, é melhor parar, olha, eu não sei. Por quê? Porque nem mesmo a matéria humana consegue. Mas volta, vocês podem ver, volta aí décadas atrás. Não sei quem aqui tem família. Quem tem aqui 10 irmãos? Tem alguém aqui que tem 10 irmãos na igreja? Irmão Daniel, quantos irmãos? 11. A dona Lídia, 12. Minha mãe também era 12. Então, você vai voltando aí, você vai descobrir que as famílias eram... E não é um passado, não estou falando voltar no Antigo Testamento. Irmão Daniel é recente aí, ok? Irmã Lídia, minha mãe, não é não. Era patriarcal, não. Pouco tempo atrás. E se você viajar para alguns lugares do Nordeste, você vai encontrar famílias lá com 30, 20. Pode imaginar isso? Nós estamos falando de uma geração que vive 80 anos. Volta para uma geração que vive 800, 900. Numa geração em que Deus abençoava, principalmente naquele contexto, para crescer e multiplicar, as mulheres e os homens, eles eram extremamente férteis, eles tinham muitos e muitos filhos. É isso aqui que Deus está restaurando no milênio. Então, exponencialmente, a terra volta a ser habitável. Exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei do meu povo. Nunca mais ouvirá nela nem a voz do choro, nem a voz do clamor. Ele diz, durante o reino milenar, não haverá mais choro em Jerusalém. Hoje, o que mais acontece em Jerusalém é choro. Se você for visitar Jerusalém para fazer turismo, eles vão te levar num lugar chamado Muro das Lamentações. Sabe o que se faz no Muro das Lamentações? Choro e clamor. Ele fala, nunca mais isso acontecerá aqui. Aqui nessa cidade só haverá júbilo. Tamanha vai ser a alegria da cidade. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ele está dizendo, eu vou restaurar a longevidade no tempo milenar. É isso que vem pela frente. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Por causa de punição, Isaías fala assim, olha, quem estiver debaixo de uma maldição vai morrer. Mas com 100 anos, a pessoa fala, nossa, um mocinho de 100 anos passou ali. Numa boa. E quando eu coloquei essa imagem aqui, 100 anos as pessoas provavelmente não vão estar assim, não. Isso é o reino milenar. Eu não acho que Adão, quando tinha 100 anos, o cabelo branco, barba branca, já andando de bengala, ele vai ver 935, é muito tempo. Então 100 anos, gente, é muito pouco em relação a isso aí. Olha o que é dito no milênio, falando principalmente do povo de Israel. Vocês não trabalharão sendo oprimidos, nem terão filhos para a calamidade. Acho que o Davi perguntou esse texto semana passada para mim, Davi. Deus fala assim, vocês nunca mais serão filhos para a tristeza. Em que sentido isso é profecia e promessa? Os judeus tinham filhos e Deus falou, por causa da desobediência, virão nações inimigas, pegarão seus filhos e eles serão escravizados. Suas filhas serão violadas. E ele fala assim, nesse período, vocês não terão mais filhos para a calamidade, porque são sua posteridade bendita do Senhor, os seus filhos estarão com vocês, com eles. Deus está dizendo, famílias não mais se separarão. Uma bênção.
Outra característica, passando do verso 23 para o 25, ó. O lobo e o cordeiro passarão juntos. Bom, o lobo não come grama, mas ele fala assim que ele restaura o estádio do Éden e os animais voltam a ser herbívoros. O lobo e o cordeiro passarão juntos, o leão comerá palha como boi. Quando um amilenista vê texto como esse, ele fala assim, isso é tudo figurado, isso é tudo mentira. Eu lamento que as pessoas pensem assim, mas Deus que fez o leão, falou, leão, você vai voltar a comer palha. E quando ele fala aqui, ó, o leão comerá palha como boi, não é uma novidade para o leão já comia isso. Mas por causa do pecado, houve toda uma cadeia de redistribuição e agora os homens comiam os animais comiam-se mutuamente. Ele fala, isso eu vou restaurar. Veja só, isso daqui é o que mais me intrigou. O pó será a comida da serpente. Que interessante isso. Ele trabalha aqui, alguns dizem assim, será que é figurada, a semente está comendo pó? Parece-me que ele está falando de alguma forma de alimentação. Algum tipo de sobrevivência da serpente a partir disso aqui. E ele fala assim, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías. Isso é o milênio. Não dá para dizer que estamos no milênio, porque isso não acontece hoje. Outra pergunta, para onde há a alma de quem morrer no milênio? A Bíblia não trata desse assunto, mas haverá incrédulos, já que novas pessoas nascerão, e não se submeterão de bom grado ao reino de Cristo. Vai ter, então, a pergunta, para onde vai a alma de quem morre no milênio? Está lá os de carne e osso no milênio, crentes, e os incrédulos que nasceram. O que acontece quando eles morrem? A Bíblia não trata, ela não fala. Seria legal, mas ele fala, eu não vou contar para vocês, porque isso não é importante. Eu quero contar aspectos alguns, mas não estou desvendando tudo. Então Deus deixa uma nuvem ali, mas haverá morte com certeza. Muito provavelmente, as pessoas não têm problema com os incrédulos. A pessoa morreu incrédulo no milênio, o corpo é sepultado e a alma vai para o inferno, como é hoje. O problema é o que acontece com os salvos no milênio. As pessoas de carne e osso, lá o casal, papai e mamãe, viveram 500 anos e morreram. O que acontece? Eles morrem e ressuscitam na mesma hora, eles morrem e ficam espiritualmente e o corpo vai levantar no final do milênio? Não sabe, a Bíblia não fala para nós. Então você pode imaginar o que você quiser, você só não pode afirmar. O perigo é quando você afirma o que a Bíblia não diz. Para onde irá a alma de quem morrer no milênio? Como eu falei, essas pessoas, ao morrerem, irão para o inferno, os incrédulos, que ainda existirá. O inferno vai existir durante todo o milênio. Quanto à alma dos sábios, dos salvos, no milênio não há informações dadas na Bíblia. A Bíblia não conta o que acontece com essas pessoas. Como será a convivência entre pessoas glorificadas e os corpos naturais? Outra objeção que as pessoas dizem, o milênio não pode existir. Como assim? Está lá a Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista com corpos que não se destroem. Glorificados, brilhando como o sol. Como assim que ele vai conviver com a pessoa ali? Ele vai estar numa empresa, vai encontrar com a pessoa de carne e osso? Isso é impossível. Gente, a Bíblia já mostrou que isso é totalmente possível. Olha, pessoas mortais e os ressurretos vão participar do mesmo reino. Não se pode, contudo, dizer com certeza absoluta que grau de interação vai ser entre eles. Mas que eles vão conviver juntos, vão. Aliás, em Apocalipse 29, sugere que haverá algum tipo de separação ao mencionar o acampamento dos santos. Olha o que diz em Apocalipse 29. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Vai falar do final do milênio. Então, ele mostra a convivência entre as pessoas, algum tipo de interação, mas parece mostrar um lugar para onde os salvos ressurretos voltam. Mesmo no milênio, onde é que eles ficam? Para não ficar assim, tem na mesma casa, morando aqui nesse quarto, tem um ressurreto, ali tem uma pessoa de carne e osso. Não parece que é isso que ele está falando. Ele só está dizendo assim, a convivência, a interação. Mas onde eles ficam? Versículo 9 fala que no final do milênio, o diabo vai seduzir as multidões, e elas marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Então existe um acampamento de santos. O texto descreve que existe um acampamento, um lugar onde todos os santos glorificados estão. Então, Satanás leva o mundo a ir para aquele lugar para querer atacar. Então, parece que existe um lugar onde as pessoas ficam. Mais à frente nós falamos sobre isso. O convívio de Jesus ressurreto com pessoas
E os discípulos mostram que não há impedimento algum para a hipótese de uma vida conjunta. Jesus apareceu ressurreto, ele teve contato com Maria, depois ele aparece no quarto com todo mundo fechado, e o pessoal, oh, é um fantasma. Ele fala, não, não sou não, pode me encostar, eu sou de carne e osso. Ressurreto, mas continua tendo matéria. Ele falou, vocês têm alguma coisa para comer? O corpo ressurreto come. Depois disso, Jesus ainda apareceu no caminho de Emaús com 2 discípulos, fez a ceia com eles. Em Atos, abra sua Bíblia em Atos 1, Atos capítulo 1. Olha o que diz Atos capítulo 1. Ele fala assim, verso 1. Lucas escrevendo para um homem chamado Teófilo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, o primeiro livro é o livro de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi levado às alturas. A estes, os apóstolos, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando as coisas concernentes ao reino. Então, depois que Jesus ressuscitou, durante mais 40 dias, ele ficou se relacionando, aparecendo ali, batendo papo, pregando, tendo relação com as pessoas, interação. Mas que tipo de interação é essa? Era espiritual? Olha a interação no versículo 4. E comendo com eles. Jesus era fogo. Mesmo ressuscitado, ele continuou voltando e comendo. Várias vezes apareceu e comendo com eles. Então o corpo ressurreto é um corpo que come. Gente, é fascinante pensar nisso. Se o corpo ressurreto não morre, não adoece e não se corrompe, ele come para quê? Você sabe que se você não comer, sabe o que acontece com você? Emagrece. Não é isso. Se você não comer, o que acontece? Depois de um tempo, você vai deteriorando, enfraquecendo, você morre. O corpo ressurreto não precisa de energia para viver, ainda assim come. Por prazer, seja o que for. Que bom, não é? Tem pessoas perguntando, pastor, mas o corpo ressurreto? Eu não sei se uma das minhas filhas perguntou no passado, se o corpo ressurreto, se lá na eternidade vai ter chocolate. Eu falei, olha, seja o que for que tem aqui que é bom, lá vai ser melhor, não se preocupa. O fato é que o corpo ressurreto come, sem ter necessidade daquilo para sobreviver. E mais, há desdobramentos aqui que eu não vou entrar agora, porque perde o nosso propósito, de como esse corpo lida com o que ele ingere, que é fascinante também. Uma coisa fantástica, diferente de como o nosso corpo é hoje. Isso é muito legal também. Muito bem. Então, não tem nenhum impedimento para ter relacionamento entre alguém ressurreto e os de carne e osso. Já aconteceu, vai acontecer de novo. Os humanos, ainda mortais, ainda terão em si a natureza pecaminosa. Quem entrar de carne e osso, assim nascerão, morrerão, embora a vida seja estendida, eles serão curados e restaurados. Haverá uma repopulação na terra. Os textos que mostram cura, por exemplo, olha Isaías 33, mostra o milênio. Nenhum morador de Jerusalém dirá. Ele fala de Jerusalém, mas isso é para toda a terra, ele vai expandindo. Claro que o foco de Jerusalém é porque Jesus está lá. Dos impeditivos, sabe o que acontecia em Jerusalém? Se você chegasse lá, fosse cego, coxo, doente, você não podia entrar para adorar. Havia uma proibição. E Deus fala, aqui não haverá mais doentes. Vai ter doença na terra? Ainda vai ter. Mas olha só, nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que nela habita perdoar-se-á a sua iniquidade. Não haverá doença física na cidade de Jerusalém. Adivinha onde as pessoas vão querer morar? Não, quero morar aqui. Não tem, ninguém mais adoece. Jeremias 30, restaurarei a sua saúde, curarei as suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade como quem ninguém se importa. Aqui ele está falando da restauração da cidade, falando assim, eu vou restaurar essa cidade de um tal jeito, haverá tanta bênção nessa cidade, que as pessoas dizem, essa cidade ninguém liga para ela, eu vou mostrar para o mundo como ela é importante. Jerusalém vai ser a sede mundial do governo de Cristo, e ela vai ter a importância e o destaque que hoje não tem. Isaías 29 diz, naquele dia,
os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Sabe o que ele está dizendo que vai acontecer? Não haverá mais surdos, não haverá mais cegos. Estou vendo vários de vocês com óculos aqui. Use enquanto você pode, porque é breve. E isso significa, as pessoas vão poder olhar sem necessidade de nenhum aparato, elas vão ouvir sem aparelhos. E aqui no caso está falando de gente com cegueira total, falando, vão sair das trevas e vão enxergar. Os que são surdos vão poder ouvir. E aí ele fala especificamente de uma alegria de ouvir, ler e ouvir as palavras desse livro, ou seja, conhecimento sobre Deus. Há várias profecias, eu poderia ficar passando semanas falando sobre o que é isso. 5. Quando será a ressurreição e o julgamento dos que morreram no milênio? Quando é que as pessoas vão ser julgadas? Pessoas que morreram no milênio. Existe na Bíblia, mais à frente aqui, você vai ver algo chamado de julgamento do trono branco, a partir do versículo 11 de Apocalipse 20. Quando elas são julgadas? Provavelmente será por ocasião do juízo do grande trono branco, com todas, provavelmente está atrás da imagem, com pessoas de todas as épocas. As pessoas de todas as eras que morreram sem Cristo, elas são julgadas aqui. A Bíblia fala que há um juízo do grande trono branco. E não fala nada para nós, só que diz que quando as pessoas chegam nesse tribunal ou nesse juízo, fala que o céu foge, tudo some da presença de Deus, fica um trono ali, e esse trono agora, ele se assenta para julgar os ímpios. E as pessoas são lançadas depois desse julgamento num lago que arde com fogo e enxofre. 6ª pergunta, onde viverão os crentes durante todo o reino de Cristo? Gente, aqui também, eu vou passar, mais à frente eu volto a falar sobre isso, deixa eu tentar mostrar para vocês um pouquinho. Dalton, você apaga para mim? Gus, pode apagar aqui também à frente, o pessoal da transmissão da internet segue direto lá. Então, onde é que viverão os crentes durante o reino de Cristo? A Bíblia descreve uma cidade e fala assim, haverá uma nova Jerusalém. Existe uma Jerusalém terrena, vai existir uma Jerusalém celestial. Como ela é? A Bíblia descreve as dimensões dela, fala que é uma cidade em forma de cubo. Quem gosta de cubo mágico sabe o que é isso. Cubo, ele fala que a cidade tem 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de largura e comprimento. É um cubo perfeito. É assim que ele descreve uma nova cidade que paira no ar. Não desce, tanto que em Apocalipse 21 fala assim, então vi a nova Jerusalém que desceu à terra, ou seja, ela desceu à terra, ela estava em algum lugar aqui em cima. É um cubo. Muito bem, um cubo perfeito, para vocês terem uma ideia, ele fala assim, ela tem 12 mil estádios, estádios é uma conta para nós, não faz sentido, mas aqui, 2.200 quilômetros de cada lado. Quantas pessoas cabem numa cidade como essa? Vamos lá. Se vocês tiverem uma ideia aqui, não sei se vai dar para ver aqui, aqui está a Estação Espacial, Internacional Espacial, a ISS. Saindo da Terra, ela está a 400 quilômetros de altura. Olha a altura da cidade. Ela ultrapassa, e muitas vezes, a órbita de onde está a Estação Espacial. A Bíblia descreve isso, a pessoa fala, nossa, é uma coisa extraordinária de tamanho. Para vocês terem uma ideia, se você sair daqui e for em direção ao Rio Grande do Sul, você vai andar 1.000 quilômetros, 1.000 e pouco. A cidade tem 2.200, só de comprimento, depois tem 2.200 de altura. Aqui, estação espacial, você vê a proporção dela. A Bíblia descreve uma cidade feita brilhante. Fala que não tem luz na cidade, porque a luz de Deus brilha nessa cidade. Aí nós vamos ver, quando, se Deus permitir, os efeitos dela. Olha só, se ela ficasse sobre o Brasil. Se a cidade fosse colocada sobre o Brasil, ela cobriria 60% do território brasileiro. É algo fantástico. Mas pergunta que não quer calar é, quantas pessoas cabem numa cidade como essa? Porque tem muito salvo, né? Se for salvar os salvos do Antigo Testamento, da época de Jesus, da igreja, é muita gente. Pastor, não cabe aí dentro. Vamos ver aí se dá ou não. Dentro dessa cidade, fizeram o cálculo, cabe 76 quatrilhões de pessoas. Isso levando em conta ainda, se cada pessoa tiver 60 metros quadrados, ou seja, se cada pessoa ocupar 60 metros quadrados, pessoal, individualmente. Ah, pastor, é pouco, eu moro numa casa de 200 metros, mas quantas pessoas moram lá? Então veja, se cada pessoa ocupar 60 metros,
cabem 96 bilhões de pessoas por andar. Então, se você chegar aqui no primeiro andar, considerando andares de 3 metros, um andar no apartamento tem 3 metros. Sabe quantos andares dão aqui? 800 mil andares de 3 metros. Sendo que em cada andar, 96 bilhões de pessoas. Qual é a população da Terra hoje? 8 bilhões. Hoje, né? Agora, se você for contar todo mundo, dizem que pela Terra já passou 120 bilhões. Cabe 640 mil vezes mais a capacidade de todos os humanos que já viveram na Terra. Você tem ideia do que é isso? Do que Deus está fazendo? Ah, mas eu não consigo acreditar nisso. Lamento muito. Ele só está descrevendo para nós. Ele não está perguntando para concordar. Ele fala assim, haverá uma cidade e ela será assim. E se ela paira no ar, fica mais extraordinário ainda. Desculpa, irmãos, eu poderia ficar dando aula sobre isso aqui, porque é bem empolgante. Deixa eu mostrar para vocês se ela ficasse sobre os Estados Unidos. Se ela está orbitando, ela vai provavelmente ficar parada e a Terra está girando em torno dela. Adivinha qual seria uma das funções dela? Ela vai produzir luz. Nós não sabemos como vai ser nesse momento aqui. Não estou dizendo que não tem sol, mas sabemos que o sol foi agredido durante a tribulação. Então nós temos algo produzindo luz. Não sabemos se ela vai fazer algum tipo de função gravitacional, como a lua exerce, não sei. Ela não descreve. Mas, por exemplo, se ela ficar pairando, olha uma cidade, ela passando sobre os Estados Unidos, o que seria? Essa seria a morada dos santos, passando sobre a Europa. É impossível alguém não ver. O texto fala, ficarão de fora os ladrões, os ímpios. Ninguém pode entrar nessa cidade senão os santos. Olha, pairando sobre a África. Uma coisa extraordinária. Gente, a Bíblia descreve, ela conta para você o que vai ser. E fala, isso aqui é o que vem pela frente. Dentro dessa cidade existe um rio. A Bíblia fala de um rio que no final desse rio tem uma árvore da vida. Mas eu não vou dar spoiler porque eu vou ter que lidar com esses textos mais à frente. Eu só quero que você entenda a grandiosidade do que o milênio significa. Os salvos poderão sair da terra e subir ao céu. Pode acender, por favor. Não sei se você gosta de altura ou não, mas a Bíblia fala que os salvos podem ir para esse lugar e sair desse lugar. Vocês lembram em Atos 1, quando Jesus fala assim, em Atos capítulo 1, enquanto conversava com os discípulos e foi sendo levado ao céu, o corpo ressurreto tem essa capacidade de não ser limitado às leis físicas que Deus estabeleceu. Jesus aparecia numa sala quando está tudo fechado, Jesus desaparecia. Jesus conversava com alguém, e embora fosse conhecido da pessoa, a pessoa não reconhecia ele. Então o corpo parece que tem uma dinâmica bem legal, mas muito legal. A gente vai descobrir lá quando chegar, porque Deus não dá todas as características. Mas você precisa saber o que vem pela frente. Deus é um Deus de planejamento, Deus é um Deus que tem controle sobre tudo isso. Tudo bem, mais à frente eu falo sobre essa cidade. Uma visão simplificada da história para nós caminharmos aí para o final. Tem muito assunto, eu não vou conseguir cobrir tudo isso mesmo. Como é que você entende o desenrolar da história? No passado, o que existia antes de Adão e Eva é chamado de eternidade passada. Começa a história, e aí então o primeiro evento importante ali, talvez não dê para ler, é 444. O que acontece em 444? O rei persa, Atarxerxes I, ele vai escrever um documento, está lá em Neemias capítulo 2, de 1 a 8. Ele escreve um documento mandando o povo judeu voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém. E lá vai então Neemias para fazer essa reconstrução. Esdras faz a reconstrução espiritual e Neemias depois vem e faz a reconstrução física da cidade de Jerusalém. E Daniel capítulo 9 diz o seguinte, olha o que o anjo fala para Daniel. Daniel orou e falou, Senhor, até quando a gente vai sofrer? E o anjo disse para ele, trazendo a resposta de Deus, fique sabendo, Daniel, desde que foi dada a ordem para a reconstrução dos muros, passarão 483 anos. Lá não está em anos, mas estou resumindo para vocês. E aí Neemias conta para nós, conta que dia era, quando foi, porque era um manuscrito real. E aí você tem a data de quando o rei mandou voltar.
E quando o rei liberou, a Bíblia fala que Deus soltou o cronômetro dele, e ele falou, daqui 483 anos, o ungido rei será morto. Aí você pega 444 a.C., pega o dia, dá para saber voltando até que lua era naquela data, tão preciso hoje a tecnologia. Pega isso, avança 483 anos, você vai chegar no ano 33 da era cristã. Então passam-se essas 69 semanas, que dão 483 anos, e você chega no ano 33. E você chega exatamente no dia em que Jesus morre. Você não chega na semana, você não chega no mês, você chega no dia. Isso é precisão, não é uma profecia aleatória. Falou, desde a ordem tem dia, até o ungido, morto, tem esse prazo. E aí você contabiliza, chega no dia certinho, dá para saber o dia que Jesus morreu. É muito, muito fantástica a profecia bíblica. A história passou, e aí então começa, depois que Jesus morre, o que é chamado período da Era da Igreja. Datas importantes, 1948, a nação de Israel vai ser expulsa no ano 70, eu não coloquei ali, mas vai ficar 1828 anos espalhada pelo mundo. Em 1948, eles voltam a ser um povo, ou seja, recebem dos ingleses, e através de Ben Gurion, uma autorização para a reconstrução da nação de Israel. 1948, depois do Holocausto, um grupo pequenininho de judeus volta para a terra. Chegam para lá com enxada e foi dado para eles um pedacinho muito, mas muito pequeno. Eles só queriam voltar para a terra depois de serem massacrados por Hitler e por tantos outros países. 1948, passa-se 19 anos, no máximo 20 anos, em 1967, eles levantam uma bandeira e dizem, nós somos uma nação de novo. Em 20 anos, eles saíram de massacrados pelo Holocausto para ser uma nação, uma potência. 20 anos. Só Deus pode fazer isso. Nós temos 500 anos de história no Brasil e a gente não é uma potência. Está muito longe disso. 20 anos eles fizeram isso. No dia... Aqui eles voltaram, houve um protesto do mundo árabe. Em 67 eles levantam a bandeira e falam, nós somos uma nação. E então eles são atacados por vários países árabes, imediatamente. E acontece a Guerra dos 6 Dias. Pesquisa lá, você vai entender. E haverá uma guerra de 6 dias, e a guerra termina a tempo de eles celebrarem o sábado, que era um dia que eles não podiam lutar. Quem tem poder de fazer isso? Lutem, mas pode lutar, mas no sábado vai parar a guerra. E em 6 dias, Israel derrotou diversas nações, diversas potências militares. Leia os livros de história aí para você entender o que Deus fez. 1967. Próxima data importante, 1973. Nasce o pastor Marcos Samuel. Aqui é uma data extremamente importante. Em maio desse ano aqui eu nasci. Mas não é isso, aqui a profecia bíblica não tem nada a ver com isso. Em 73. Acontece a batalha do Yom Kippur. Yom é dia da purificação. Então, se você pesquisar lá, essa é uma data muito importante, né? O dia da purificação. Aliás, sempre os judeus são bem atacados nessa época. Se eu não me engano, quando teve aquele ataque dos palestinos, né, ou do Hamas, na verdade, contra os assentamentos judaicos, foi no dia de Yom Kippur. A gente estava no retiro quando isso aconteceu. Eles esperam essa data em que os judeus têm celebrações religiosas que não podem combater, e eles atacam nessa data. E aí, Egito e Síria, desculpa dar dado de história, não sei nem se interessa para vocês, mas Egito e Síria atacou e eles venceram. Resumido aí, a guerra do Yom Kippur. Depois você lê mais se você quiser. E nós estamos aqui hoje. Pastor, e agora? E daí para frente? Daí para frente, nós não sabemos quando começa. Próximo evento é o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser tirada. Não tem nada para se cumprir. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Próximo evento inicia-se depois que a igreja foi arrebatada. A 70ª semana, tá vendo? A Bíblia fala, Daniel profetiza que 70 semanas aconteceriam sobre o povo. 70 semanas de 7 anos. Dá 490 anos. 69 já se cumpriu aqui, ó. E Deus interrompe, e a última semana acontece aqui, que é os 7 anos narrados pelo livro de Apocalipse. 3 anos e meio, falsa paz. Na metade da tribulação, o anticristo se revela como um líder mau. Mais 3 anos e meio acontecem, e aí a batalha do Armagedon termina esse período com Jesus retornando à terra e destruindo seus inimigos e aprisionando o diabo. Então você tem ali a segunda vinda de Jesus e começa o reino milenar,
quando o reino milenar começa, o diabo é aprisionado. Esse texto que nós estamos falando é exatamente esse período amarelo, ó. Reino milenar que vem aqui na frente. No final do reino milenar existe uma rebelião final, uma rebelião na qual Satanás é solto e promove um ajuntamento contra o acampamento santo que eu mencionei aqui. Depois disso tem o julgamento do trono branco, porque o Satanás é destruído e os seus exércitos também. Existe o julgamento do trono branco, e depois do julgamento do trono branco aparecem novos céus e nova terra, que é chamado de eternidade futura. Sobre isso aqui a Bíblia não fala nada. Ela não fala sobre aquilo e não fala sobre isso. Então, ele não deu spoiler, mas é bom. Irmãos, tudo isso é milênio. Eu vou deixar os slides disponíveis na internet, depois as pessoas podem pegar. Nós não saímos, porque o tema é muito, mas muito amplo. Vou passar os slides só para ficar gravado, e você pode depois na internet achar. Isso aqui é um resumo do que acontece no milênio, tá bom? Cada um dos eventos que acontece. Tá vendo quanta coisa para tratar? O Senhor reina sobre a terra, haverá um reino de paz, ele reina com cetro de ferro. Os crentes serão sacerdotes dele, a terra será reconstruída, repopulada. Pessoas que sobreviverão à tribulação vão fazer isso, tanto de Israel como das nações. O reino milenar será um reino teocrático celestial, ou seja, não terá democracia, será uma teocracia. Cristo vai falar, é assim que é, as leis são feitas pelos crentes, pelos servos dele, o mundo vai ser teocrático. Vai ser o reino, o centro do reino vai ser Jerusalém. Todos esses textos, se eu fosse lente, não vai terminar nunca isso. Vai ser estabelecido pelo rei que virá, esse reinado de paz. E o reino também vai ter uma característica espiritual, o reino de 1000 anos. Olha aí, é muito texto. Então, depois você pode ir na internet procurar com calma e você olha. Uma coisa importante, no reino milenar, por que eu sei que eu não estou no milênio? Esse eu quero ler, ó, Isaías 55. Abram Isaías 55, estamos terminando aqui. Isaías 55, para vocês terem certeza, mais uma certeza, né, de que a gente não está no milênio. Isaías 55, verso 3 a 5. Isaías 55, 3 a 5 vai falar de Davi, vai falar do rei Davi, o rei Davi da Bíblia, sendo rei das nações sobre o milênio. Ele vai governar sobre as nações. Davi nunca governou sobre nações. Davi foi rei em Israel. Então, onde isso está acontecendo? Cadê Davi? Como ele está reinando? Olha o que diz. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim. Ouvi e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste de fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então Deus fala, eu fiz um pacto com Davi, eu prometi para ele algo e eu vou cumprir. Eis que eu o dei quem? Ele fala, eu dei Davi por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ué, quando Davi? Eu estou desatualizado da história. Quando é que Davi governou sobre os povos da terra? Nunca. Então, no reino milenar, Davi vai ser... Jesus é o soberano máximo. E Davi vai ser o corregente. Davi vai ter uma função de destaque. O filho do Messias vai governar as nações. Fantástico isso daqui. E ele fala assim, eis, verso 5... Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, porque este glorificou. As nações virão até Davi, e elas vão falar assim, olha, bendito é o Senhor que te colocou no trono. Gente, isso daqui é fantástico. Não diga, não aceite, não acredite em hipótese alguma que a gente está vivendo no milênio. Isso aqui não tem como cumprir. E tantos outros. Poderia passar muito tempo falando sobre isso. Jerusalém terrestre vai ser o centro do governo milenar, o trono de Davi vai estar lá, e Jerusalém será acessível a todas as pessoas. Eu sei que há pessoas aqui que falam, eu queria tanto viajar para Israel. Não se preocupe, você vai, eu estou dizendo para você, estou profetizando, né? Ó, o pessoal fala que Batista não profetiza, estou profetizando, você vai a Israel. Não importa se agora ou lá, mas você vai ser acessível para todos. Será o centro de adoração mundial, haverá um templo em Jerusalém. Olha a enormidade de textos, irmãos, que carregam a verdade de o milênio vai existir, o milênio é real, e durará para sempre. A ideia é que não acaba, a ideia é que começa ali e vai por toda a eternidade. Os 1000 anos terminam e o reino dele continua.
Gente, não tem como explorar todo esse assunto. Então, olha só, características do reino. O milênio vai ser paz, e todos esses textos falam sobre o milênio. Haverá justiça, todos esses textos falam. Repovoamento da terra, o leão e o cordeiro sentados juntos. É um dos assuntos mais tratados na Bíblia. O milênio é um dos assuntos, gente, é muito material mesmo para você tratar. E Apocalipse cita em 2 versos, fala, vamos reinar por 1000 anos, vamos seguir. E não fala nada, você fala, nossa, então eu precisei parar para fazer isso. A presença de Deus vai ser notória, a retirada da maldição da criação, por isso que fala que os filhos de Deus, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criação padece, sofre. Os animais clamam para que os filhos de Deus sejam manifestos. É impressionante se você ver. Eu vi uma moça que foi presa, acho que no Brasil, ela ganhava a vida fazendo lives, vídeos, em pisando, maltratando os animais. Ela soltava animais pequenos no chão e pisava, e machucava cachorro, gato, e aí ela foi presa. E ela falou, não era eu, não sei o quê. E crueldade. E você vê tantas, aí que você vê e chega ao seu conhecimento de homens judiando da criação de Deus, dos animais. Os animais têm medo. Se você for até uma praça e fizer assim, os passarinhos não vêm na sua mão, eles temem você. Eles temem você. Eles sempre estão com medo. Por quê? Porque o ser humano, depois da queda, é mau. E Deus disse a Gênesis 9, disse para Noé, pavor e medo virão dos animais de você. Os animais têm medo do ser humano, porque o ser humano caído é um ser humano cruel. Haverá cura das deformidades e tudo mais. Aqui, por fim, haverá cumprimento. 4 alianças vão se cumprir no milênio. A aliança que Deus fez com Abraão, a aliança palestiniana, não dá tempo de explicar todas elas, a aliança que Deus fez com Davi, as promessas que fez para Davi, e uma nova aliança que é estendida, foi feita para os judeus e estendida para os crentes, onde Jesus fala, eu faço uma nova aliança com vocês. Legal saber de todas essas coisas, muito legal. Pastor, como é legal, olha, eu estou aprendendo muita coisa. Muito, muito legal. A pergunta importante é, você vai estar lá? Essa é a pergunta que importa para mim. Não é se você sabe, agora eu sei a altura de Jerusalém, quantas pessoas cabem. Você vai estar lá? O único jeito de você participar disso, do lado abençoado, é você reconhecer diante de Cristo que você é pecador. Davi mencionou aqui, no momento das crianças, a música fala, meu Deus é bom para mim. É muito bom que Deus dá comida, é muito bom que Deus dá família, é muito bom que Deus dá oportunidades, mas a maior bondade de Deus é que Deus veio ao mundo buscar pecadores. E se você quiser colocar no nome de pecadores, põe você. Deus veio ao mundo buscar você. Mas as pessoas que rejeitarem essa busca, olha, olhando para isso, e a Bíblia deixando escrito as bênçãos que vem pela frente, quem rejeita isso tem que ser réu passivo de grande juízo. Porque Deus veio ao mundo buscar o que havia se perdido. E se você é salvo pela graça de Jesus, se você já chegou a Ele falando, Senhor, perdoa-me, não tenho a menor condição de ser salvo, salva-me, muda minha mente, minha cabeça. Eu creio muito no meu intelecto, eu acho que eu sei tudo, eu acho que eu não preciso dessas coisas que a Bíblia fala, eu tenho o meu jeito de chegar ao céu. Se você pensa assim, gente, que tristeza, tão perto do céu e ao mesmo tempo tão longe da bênção que Ele oferece. Se você é um salvo, quando você sair daqui e vai viver a sua vida, sabendo, não sei o que me acontece nessa vida, mas o que está por vir é bom. Deus tem coisas maravilhosas para trazer para nós. Então pare de se queixar, pare de reclamar. Claro, peça por livramento, por saúde e tudo mais, mas não viva se queixando, porque o que é de melhor está reservado e está se aproximando. E o que é de pior também se aproxima daqueles que não querem a salvação em Cristo. Vamos orar. Pai, eu quero nessa noite, nós não conseguimos nem fazer cosquinha no assunto, ele é tão vasto, tão amplo, mas é suficiente para nós entender que o teu reino é um reino maravilhoso e é um reino que é oferecido gratuitamente para aqueles que confessarem os pecados, para aqueles que forem à cruz de Cristo e humildemente clamarem, pedindo perdão, pedindo salvação, a sua graça os cobrirá. Salva, Senhor. Há tantas pessoas correndo atrás de dinheiro, de fama, de prestígio, e não estão se preocupando com a coisa mais importante do mundo, salvação.
Desperta os pais que aqui estão, que eles invistam, que eles ensinem os seus filhos, que eles orem, que eles intercedam, para que os seus filhos se tornem cidadãos do reino dos céus. Senhor, salva os cônjuges. Talvez haja alguém aqui que tem cônjuge incrédulo, salva-os. Talvez hajam pais aqui que têm filhos incrédulos. Senhor, visita, converte, transforma. Sua palavra é verdadeira e tudo o que o Senhor diz vai se cumprir. Sobre toda a terra o Senhor é o Rei. O Senhor será Rei sobre as montanhas, sobre o pôr do sol, sobre tudo. Mas uma coisa que nós temos que pedir hoje é: reina nas nossas vidas com o teu poder. Reina, Senhor, sobre as escolhas que nós fazemos, sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que é escuro, que nós não conhecemos, que é o futuro. Reina, Senhor, sobre nós. Porque um dia, de fato, o Senhor vai estar nesse mundo reinando e nós queremos já ser seus súditos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar o nosso culto cantando.